Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Graziela, sou naturóloga. Eu convidei a professora e doutora Graciela para estar com a gente aqui hoje. Ela foi uma das minhas professoras na naturologia. E por que eu convidei ela para estar aqui? Porque ela trabalha com as práticas integrativas e complementares e por isso que ela foi minha professora também. Então, uma das áreas que ela trabalha, entende muito e tem muita experiência é a medicina chinesa, por exemplo. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Grace, eu quero te fazer algumas perguntas que eu acredito que vai interessar muito para quem está assistindo. E a primeira delas é: o que ou como a medicina chinesa entende sobre doença, sobre estar doente? Para os chineses, para a visão da medicina chinesa, o que é doença ou estar doente? Então, vamos lá. O estar doente é um estado de desequilíbrio. Então, a medicina chinesa parte do princípio que você deve ter interações com o ambiente, com as pessoas, com a sua alimentação. Existe todo um trabalho, existe toda uma orientação, existe toda uma filosofia que embasa o que é a saúde na medicina chinesa. Então, a gente parte do princípio que um desequilíbrio entre interações com as relações, um desequilíbrio de interações ou de entendimento dos comportamentos ou das emoções, um desequilíbrio na sua alimentação, na sua respiração, isso pode gerar um quadro de doença, né? O que nós chamamos, muitas vezes nós não intitulamos a doença no modelo ocidental, Diagnóstico, digamos. Isso, um diagnóstico, uma patologia, né? Mas nós utilizamos muito o método de princípios, né? Usamos algumas terminologias bem específicas, né? Que aí se enquadra muito nas teorias da medicina chinesa, que vão no contexto teórico um pouquinho mais aprofundado, mas que de uma forma mais simplificada, doença pra gente é um estado de desequilíbrio, onde a gente precisa investigar em que momento isso se encontra, se ele é mental, se ele é emocional, se ele é fisiológico, para a partir daí a gente conseguir entrar com algum tipo de intervenção para resgatar esse equilíbrio. Preciso destacar que o processo de desequilíbrio da mente pode gerar um estado de desequilíbrio emocional e pode gerar um estado de um desequilíbrio físico, né? O que de repente isso pode gerar um quadro de patologia, né? Um quadro mais de alteração de algum órgão ou alguma víscera e vice-versa, né? Um estado de um órgão ou uma víscera ou um processo físico doente pode gerar e vai gerar uma alteração no estado mental e no estado emocional. Não existe uma separação disso na medicina chinesa. A gente integra esses aspectos e a gente precisa compreendê-los para poder fazer uma intervenção mais adequada. Muito bom, ótimo. Segunda pergunta: como a medicina chinesa pode contribuir na naturologia? Então, a naturologia ela parte do princípio de que temos fundamentos e que temos que entender o indivíduo dentro do seu contexto, onde ele está inserido, que tipo de alimentação ele tem, emocional, física, né, mental, o ambiente que ele vive, ou seja, tudo isso vai ajudar o indivíduo a ter saúde ou não. A partir do momento em que ele não consegue estar presente, saudável no ambiente que ele vive, com as pessoas que ele vive, ele pode começar a apresentar desequilíbrios, né, e que isso acabam gerando quadros de alteração no seu estado de saúde, de bem-estar, que geralmente é o que gera os quadros de desconforto, de alterações no seu estado de viver bem, viver melhor. Então, em que especificamente pode muito contribuir a medicina chinesa? Utilizar as bases da medicina chinesa e integrar isso aos conceitos e aos princípios da naturologia, considerando que a medicina chinesa já traz uma base fisiológica e filosófica, que essas interações são necessárias para uma saúde adequada. A naturologia também traz muito isso. Então, trazer essas medicinas tradicionais, os princípios dessa medicina tradicional, especificamente a medicina chinesa, é uma ferramenta importante, ou é um conteúdo importante para explorar esse universo desse interagente, né, ou desse paciente em alguns momentos, para conseguir fazer aí um processo de ofertar a ele algo que possa trazer ele em algum momento para consciência do que ele está vivendo, para que ele tenha oportunidade de mudar.
Então está muito vinculado a todo o processo cultural, está muito vinculado a todo o processo de perceber aonde ele vive, como ele lida com o meio ambiente, com as emoções, com as pessoas. E quando isso se torna algo consciente, quando ele começa a perceber isso como uma verdade, aí sim ele consegue ter algum processo de mudança. Então, esse processo praticamente todo é voltado, essa contribuição é muito voltada pelas bases, né? Pelos princípios todos, natureza, ambiente, alimentação, pessoas, são todas as interações que a gente precisa ter para conseguir se tornar consciente e ter o processo de mudança, né? Qual é o propósito de tudo isso para minha saúde, né? E para a saúde das pessoas do ambiente que eu vivo. Uma coisa que eu sempre costumo falar para as pessoas é que as medicinas tradicionais, a medicina chinesa, a medicina indiana, o Ayurveda, o xamanismo são as bases da naturologia, né? Então, a medicina chinesa ela vem como uma estrutura, como uma base para a gente entender o indivíduo, os desequilíbrios e como tratar eles de forma integrativa, né? Respeitosa. Muito bom, vamos para a nossa última pergunta. Quais as principais técnicas, Grace, ou práticas da medicina chinesa para tratar o indivíduo? Bem, tradicionalmente, a gente sempre fala de medicina chinesa, se vincula à acupuntura, né? Mas ela não é uma das únicas práticas, né? A medicina chinesa, ela contempla um arcabouço de terapias, dentre elas a mais simples, que nós fazemos todos os dias, mas que nós não observamos, que é a respiração. Então, toda a parte da respiração, e por isso as práticas, né, chinesas de respiração, a ginástica chinesa, né? Tai Chi, o Tai Chi, o Qigong, o Liang Kun, enfim, N práticas que a gente tem, mas além dela, a alimentação, além da alimentação, aí nós entramos na fitoterapia, na massoterapia, na moxa bustão, na ventosa terapia, então são várias práticas que a gente pode, a partir do momento que consegue se fazer uma avaliação adequada desse interagente, um diagnóstico adequado, a gente precisa ver qual é a prática adequada que vai promover uma melhora no fluxo do Qi no corpo dele. Geralmente, alimentação, respiração são as duas tradicionais, né? São as mais exploradas. Está no dia a dia do indivíduo, mas são as que os terapeutas geralmente não trazem esse recurso como primeira ferramenta. Porque é muito comum hoje a gente já tentar intervir no interagente com alguma prática, para tentar aliviar uma dor, aliviar um desconforto. Então é importante que a aplicabilidade de uma prática, seja ela uma ventosa, uma moxa, uma acupuntura, a gente necessita avaliar a condição clínica desse paciente, desse interagente, né? No caso com respiração, com alimentação. De nada adianta a gente movimentar um fluxo intenso de alguns canais, não especificando, né, algum, mas quando você mexe com o corpo, você vai, num diagnóstico, por exemplo, você vai talvez identificar que existe lá um canal específico que está em desequilíbrio. Ele interage com outros sistemas. Então eu preciso entender que eu vou trabalhar naquele desbloqueio daquele canal naquele momento, mas eu preciso fortalecer aquele canal e interagir, e fazer com que ele interaja com os outros elementos. O nosso corpo é um universo e ele precisa funcionar. E ele só vai funcionar quando a gente consegue fazer com que as práticas, elas tenham interação entre elas. Se conversem, né? E promovam de alguma forma uma dinâmica que elas possam conversar. Então, acho que nesse sentido, o uso de qualquer prática, manipulação no corpo, ela precisa vir acompanhada de uma orientação adequada, de que elemento é adequado, que momento que precisa respirar, que é um sistema que vem de encontro com os princípios da medicina chinesa, né? Ambiente externo e como que isso está se movimentando. Sim. Muito bom. Gente, então aqui a gente conversou um pouquinho com vocês sobre a medicina chinesa, como ela funciona, como a gente pode tratar o indivíduo, né? E ela está inserida na naturologia, por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Eu sou super apaixonada. E para a gente finalizar, eu gostaria de falar para vocês, para quem não sabe, que a medicina chinesa é uma das mais antigas que existe na humanidade, onde tem muita sabedoria, tem muito estudo, muitos artigos, onde a gente pode aproveitar muitos resultados, né, na prática clínica e de diversos outros meios.
Obrigada, Graci, pelos teus conhecimentos. Para quem gosta das práticas integrativas, acompanhem aí que a gente vai ter mais alguns vídeos sobre esses assuntos. Obrigada. Obrigada, Graci. Eu que agradeço.